As enzimas de restrição são endonucleases, ou seja, no interior das moléculas de DNA, cortando os locais bem definidos. São enzimas produzidas normalmente por bactérias que possuem a propriedade de defendê-las de vírus invasores. Essas substâncias picotam a molécula de DNA sempre em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas, que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima. Em engenharia genética, a obtenção dos fragmentos de DNA serve para criar in vitro novas moléculas, recortando e colando vários pedaços de informações. Uma das primeiras enzimas de restrição a ser isolada foi a EcoRI, produzida pela bactéria Escherichia coli. Essa enzima reconhece apenas a sequência guanina, adenina, adenina, timina, tinina e citosina, e atua sempre em G, guanina, e o primeiro A, adenina. O local do corte, o local de uma enzima, é conhecido como sítio-alvo. Você pode perguntar, por que essa enzima não atua no DNA da própria bactéria? Isso não ocorre devido à existência de outras enzimas protetoras, que impedem a ação das enzimas de restrição no material genético da bactéria. As enzimas de restrição reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA, catalisando a destruição de uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases. A clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. O resultado da clonagem, que tem a mesma composição genética do original, é chamado de clone. Existem diferentes tipos de clonagem. A clonagem natural, que é o processo de reprodução assexuada de bactérias e alguns fungos, plantas e algas, gerando populações de indivíduos geneticamente idênticos. A clonagem de genes é a produção amplificada de segmentos específicos de DNA através de um vetor. A clonagem reprodutiva é o processo que consiste na fusão de uma célula somática, que é retirada de um indivíduo animal, com um óvulo ao qual foi previamente retirado do núcleo original. A clonagem terapêutica é o processo que cria células-tronco embrionárias, que podem ser utilizadas na produção de tecido saudável para substituir tecidos lesionados ou doentes no corpo humano. As primeiras ideias de clonagem surgiram em 1938, quando Hans Sperman, embrionista alemão, propôs um experimento que consistia em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um óvulo. Em 1952, pesquisadores realizaram a primeira clonagem de sapos, a partir de células embrionárias, e assim demonstraram que a transferência nuclear era uma técnica de clonagem viável. Na década de 1980, foram criados os primeiros mamíferos por transferência nuclear. Mas foi em 1996 que os fatos mais marcantes sobre a clonagem surgiram. Os pesquisadores Ian Aylmuth e Kate Campbell divulgaram a clonagem da ovelha Dolly, que foi gerada a partir de uma célula somática, de um doador adulto. Nos anos subsequentes, diversos outros mamíferos foram clonados, o que abriu espaço para um intenso debate sobre a clonagem, especialmente a humana, que prossegue até os dias atuais. Assim como o uso de organismos geneticamente modificados ou transgênicos, a clonagem levanta inúmeras questões e preocupações éticas e sociais. Para muitos biocientistas, a questão mais problemática é a utilização da técnica para melhoramento de indivíduos. Essa questão pode ter consequências perigosas, pois remete à possível criação de uma linhagem de super-homens, entre aspas, com características muito diferentes daquelas dos demais humanos. Em 2001, cientistas começaram a explorar essa tecnologia como uma maneira de criar animais pertencentes a espécies ameaçadas ou extintas. No Brasil, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, já realizou clonagens bovinas e, junto a alguns parceiros, lidera o projeto de clonagem de espécies selvagens ameaçadas. No final de 2012, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as atividades de pesquisa, produção e importação e comercialização de animais clonados. A aprovação dessa lei deve-se garantir a prestação de contas à sociedade em relação a questões ambientais.
Há organizações dispostas a investir tempo e dinheiro na tentativa de criar clones de personalidades históricas, como Hitler ou Jesus Cristo, ainda que hipoteticamente fosse possível encontrar células do DNA de Cristo ou de Hitler. Os clones seriam geneticamente idênticos e teriam as mesmas características físicas, mas não seriam as mesmas pessoas, tendo personalidades e comportamentos distintos. Não há possibilidade de trazermos de volta à vida pessoas que queridas ou vultos da história. Com a conclusão do projeto Genoma Humano, em fevereiro de 2001, ficou claro que o gene não é tão determinante na construção humana como parecia ser, e que os estímulos ambientais são tão ou mais importantes do que os genes.